Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode ser oi, igreja. Muito feliz em poder celebrar a Deus com vocês nessa segunda edição de mais um dia com Deus. Feliz também porque estou no meu estado, próximo da cidade que eu nasci. Eu sou ipiraense, nasci na roça. A minha mãe ainda reside aqui num povoado chamado Pau Ferro, que fica a 6 quilômetros antes da cidade de Pirá. Tem alguém ipiraense aqui? Não, né? Só eu mesmo, né? É raro ver alguém de Ipirá. Felicíssimo em poder falar o coração de vocês. Eu preciso honrar aqui esse casal, mencionar o Mateus, que juntamente com sua esposa trabalham para que este evento seja realizado do ano passado, esse ano, e assim com certeza os anos vindouros. Deus abençoe sua vida. Muito educado, ele nasceu na família dos gigantes. Deus abençoe sua vida, que Deus possa aprovar as obras das suas mãos. Oro para que Deus possa honrar você, os compromissos que você fez, honrar a sua casa, seu ministério, seu chamado. Deus te abençoe, querido. A vida do Danilo foi o motorista que me buscou lá em Salvador. Após o culto aqui eu retorno para Salvador, porque eu vou a Goiás, e de lá eu vou a Manaus, e de Manaus eu vou a Petrolina, e aí depois eu vou para casa. Rever aqui o pastor Rodolfo. O pastor Rodolfo foi separado ao Santo Ministério junto comigo há 19 e 20 anos atrás. Estudamos juntos, passamos no teste juntos, e ele e uma série de outros ministros foram consagrados na Assembleia de Deus. Prazer revê-lo. É o santo casamenteiro de Feira de Santana. Futuro vereador. É isso mesmo? Então, assim te faça Deus e outro tanto. Os irmãos me ouvem bem? Amém? A vida do Mateus, que cantou, a vida do Jefferson, Deus abençoe. E a sua vida, meu irmão, Deus abençoe grandissimamente todos vocês. Por favor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Assentados como estão, nós passamos um bom tempo em pé. Eu me sentei porque eu estou vindo de uma correria frenética, é muito cansativo. Acharam o texto, por favor? Digam um amém. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Repete após mim: 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Após mim: 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E você, por favor, diz amém. As bodas, onde Jesus transformou água em vinho, aconteceram exatamente 3 dias após Jesus ter sido batizado e escolhido 2 dos seus 12 discípulos, a saber, Filipe e Natanael. Jesus se batizou numa região do Jordão chamada Pérea, e dessa região chamada Pérea, no Jordão, até Caná da Galileia, distava cerca de 90 quilômetros, eram 3 dias de caminhada. A informação de que Maria, a mãe de Jesus, estava ali na festa, indica que Maria tinha um grau de parentesco com uma família que estava se casando, ou que possuía uma grande amizade com os mesmos. Só que no transcorrer da festa, algo lamentável e inesperado, e que jamais, de maneira, hipótese alguma podia faltar, acabou faltando: o vinho. Quando alguém percebe que havia faltado o vinho, e como as bodas tinham uma duração entre 3 a 7 dias, a hospitalidade era um dever inviolável. Na verdade era mais do que isso, era sagrado. O vinho não podia faltar em um evento de tamanha importância, porque senão seria uma situação muito humilhante para os recém-casados. Se caso faltasse vinho numa festa como esta, comentários pejorativos pós-festa marcaria de forma negativa o enlace matrimonial dessas 2 pessoas, e isso era ruim dentro da cultura do povo desta época. Maria é avisada de que o vinho havia faltado, e quando Maria, ela sabe que o vinho havia faltado, ela vai até Jesus no intuito de que Jesus solucionasse o problema. Mas na verdade o que Maria queria era que Jesus se revelasse diante do povo publicamente, porque Maria conhecia o lado, a natureza divina de Cristo, e ela gostaria que Jesus mostrasse o seu lado divino para todos que estavam ali naquela festa. Por isso que ela vai a Jesus e disse-lhe: não tem vinho. Jesus olhou para ela e respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse vocábulo mulher soa um tanto agressivo. Nós vivemos numa cultura ocidental. A minha mãe tem 80 anos, eu tenho 52, eu jamais me dirigiria à minha mãe chamando a mulher, porque dentro da nossa cultura esse vocábulo mulher soa um tanto agressivo. Mas a verdade é que esse vocábulo mulher, usado por Jesus, não transmite falta de respeito ou de afeição. Isso aqui era muito usado nos dias de Jesus. Você lembra do Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 15, versículo 24? Jesus disse àquela mulher cananeia: mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher encurvada, após Jesus curá-la em Lucas 13, verso de número 12, ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em João 4, versículo de número 21, no diálogo com a samaritana junto ao poço de Jacó, disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Inclusive quando Jesus estava pendurado na cruz, e percebendo que algumas pessoas estavam aos pés da cruz, entre estas pessoas Maria e João, em João capítulo 19, versículo 26, está escrito: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, no caso João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho.
Então esse vocábulo mulher não transmite falta de respeito ou afeição, porque era muito usado naquela época, principalmente a mulheres de posição social. Quando Maria ouve Jesus dizer: mulher, ainda não é chegada a minha hora, Maria disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, fiquem apostos, porque a qualquer momento ele pode mudar o curso dessa história. Ali estavam postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus olhou para os empregados e disse-lhes: enchei de água essas talhas. E os empregados encheram-nas até em cima. Repete após mim: encheram-nas até em cima. É que quando está cheio até em cima, não tem espaço para outra coisa. Lembre-se que as talhas eram de barro. Isso aqui é uma figura do homem. É o número 6, aponta para o homem, porque o número 6 é o número do pecado, o número do erro, porque o homem foi formado no 6º dia. O propósito de Jesus é que o homem esteja cheio até em cima. Quando eles encheram até em cima, Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando eles tiraram, já não era mais água, era vinho. Só que você não se empolga ouvindo eu pregar, dizendo que Jesus mandou os empregados encher 6 talhas de água, e eles encheram-nas até em cima, e Jesus manda tirar a água, e quando eles tiram, já não é mais água, é vinho. Você não se empolga, porque esse milagre aqui passa despercebido e visto como algo muito simples que Jesus fez. Ouça isto: 1 metreta de água são 45 litros de água. Em cada talha cabiam cerca de 3 metretas. 3 vezes 45 vai dar em torno de 130, 140 litros cada talha. Se eram 6 talhas, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 4, 24, eram cerca de 800 litros de água. Quantos litros? 800 litros de água. Depois que eles encheram-nas até em cima, Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando eles tiraram, já não era mais água, era vinho. E você não vai dar glória de novo, porque você acha que isso aqui é muito simples de se fazer. Inclusive você já leu esse texto, e você nem se importou, nem se atentou para entender que o que Jesus operou aqui é algo extraordinário. Mas a gente vê isso aqui como algo muito simples que Jesus fizera. Mas será que o que Jesus fez aqui realmente é simples? A água, ela é uma molécula que contém apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas o vinho, a composição do vinho é completamente diferente. Existem vários átomos de carbono, de nitrogênio e outras coisas em seu meio. Isso aqui é ciência, tá? É ciência. Cientificamente, para Jesus transformar esses 800 litros de água em 800 litros de vinho, Jesus necessitaria pelo menos de 3 coisas. Quantas coisas? Número 1, ele precisaria de um reator atômico com aceleração termonuclear. 2, Jesus precisaria desestruturar os átomos, ou seja, separar prótons, eletrons e nêutrons. E terceiro, ele necessitaria reestruturar tudo novamente para criar carbono e nitrogênio que não existe na água. Você pode até conseguir fazer isso aqui, tá? Eu conseguiria, mas a gente necessitaria de ter alguns milhões de reais no bolso. Você teria que comprar alguns milhares de metros quadrados de área, contratar terraplanagem, engenheiro civil, mão de obra, servente, pedreiro. Você teria que importar máquinas de outros países, tipo Europa, China, Estados Unidos da América, para você montar uma engenhocazinha, e dependendo do recurso que você tenha, isso aqui vai demorar cerca de 1 ano e meio para 2 anos, para você, depois que montar essa engenhoca, contratar físico, químico e vários outros engenheiros, para que você possa ter a energia de 400 bilhões de estrelas, para transformar 800 litros de água em 800 litros de vinho. Jesus, com uma palavra, enchei de água essas talhas. Ele só quer que você esteja cheio, só isso.
Quem enche é você, quem faz o milagre é Ele. A questão é que a gente quer que Jesus faça tudo, mas ouça, Jesus faz o impossível, nós o possível. Você retira a pedra, Ele ressuscita Lázaro. Você bate, Ele abre. Você pede, Ele te dá. Você clama, e Ele diz: eu responderei para você coisas que você nunca viu. Você enche as talhas de água, Ele transforma água em vinho. Só que vinho não nasce em árvores. Vinho foi uma semente selecionada da vide. Vinho foi uma semente selecionada da vide. Alguém selecionou sementes da vide, da uva, e selecionou também o terreno para plantar esta semente. Não se planta semente da vide em qualquer terreno. E não é qualquer semente, são sementes selecionadas, um terreno selecionado para você plantar. E você precisa aguardar 3 anos para que a vide brote flores e produza frutos. Por que, pastor, que é necessário aguardar tanto tempo para que a vide ela possa produzir flores e brotar frutos? Por quê? Porque esse período de 3 anos é o tempo em que as raízes se fortificam na terra, no solo, e o caule se fortalece para suportar o peso dos frutos. Isso aqui é um princípio de Deus. A gente vive na época do imediatismo, não é? Eu sou parte da geração de ferro que se foi, 50 anos, 52, eu sou vovô, me respeita, viu? Eu sou a geração de ferro que foi embora, e que agora é a geração de plástico, do natural, do artificial, melhor dizendo. Essa geração é a geração do hedonismo, do fim dos grandes discursos e do imediatismo. Só que o reino de Deus não é como um fast food, o Burger King, que você vai ali no drive, o McDonald's, e você do seu carro pede o lanche e depois você sai comendo. O reino de Deus não é um drive que você para com o seu carro, não é um fast food. O reino de Deus é pautado por princípios. E é por isso que existe esse: pastor, estou esperando há tanto tempo. Calma! Os frutos vão aparecer após as flores. E tem um texto em Cantares de Salomão que eu gosto muito. Apesar de que Cantares de Salomão é o livro menos lido na Bíblia Sagrada. Só que Cantares de Salomão tem uma importância tão extraordinária que esse livro ele é lido numa determinada data em festas do povo judeu. Existem, claro, alguns níveis de interpretação para este texto. O que significa esse texto, pastor? Primeiro, ele é um poema. Cantares de Salomão é o quê? É um poema dividido em estrofes, e tem coro. O que é Cantares de Salomão, pastor? Cantares de Salomão retrata o relacionamento entre Salomão e a Sulamita, uma jovem inculta que Salomão estava tentando introduzir no palácio de Jerusalém. Como que eu devo entender o livro de Cantares de Salomão, pastor? A partir de uma perspectiva espiritual. É claro que você pode usá-lo para você declarar seu amor ao seu marido, à sua esposa. Mas você deve entender o livro de Cantares de Salomão a partir da perspectiva de que aqui
é Cristo e a igreja, é o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, Cantares de Salomão refere-se de forma simbólica, no entendimento espiritual, que é Cristo se relacionando com a sua igreja. No capítulo 2, versículo de número 10, ela, a igreja, entenda a partir dessa perspectiva, ela, a igreja, diz assim: o meu amado fala e me diz. Olha o que a igreja está falando para Jesus. O meu amado fala e me diz. Jesus vai falar para ela. E ele diz assim: levanta-te, meu amor. Olha o tratamento de Jesus para a igreja. Levanta-me, levanta, meu amor, formosa minha, e vem. Olha como Cristo trata a igreja. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, aparecem as flores na terra, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides, que lindo isso aqui, Mateus, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha. Olha, Jesus chama a igreja de pomba. Essa pomba aqui, essa espécie de pomba, não é essas pombas que a gente encontra aí nas praças dos mercados, na rodoviária, aí pelas ruas de Feira de Santana, aí em todas as cidades do Brasil. Não é essa espécie de pomba, tá? Essa pomba referida aqui em Cantares é a mesma espécie de pomba de Gênesis 8. Aquela pomba que Noé soltou, e ela trouxe em seu bico um ramo de oliveira, lembra? Essa espécie de pomba, segundo a ornitologia, que são os especialistas que estudam os pássaros, eles dizem que esta espécie de pomba não tem a vesícula biliar, não tem a bilis, não tem fel. Por isso que o Espírito Santo é representado tipologicamente por uma pomba, porque o Espírito Santo não tem ódio, rancor, vingança. E aqui em Cantares de Salomão, Jesus está chamando a igreja de pomba, porque a igreja não tem ódio, a igreja não tem rancor, a igreja não se vinga, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. E olha, versículo de número 15: apanhai-me as raposas. Repete após mim: apanhai-me as raposas. Mais uma vez: apanhai-me as raposas. Isso aqui é Jesus falando com a igreja. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às nossas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu vou repetir, não é porque vocês não entenderam, tá? É só para grifar na sua mente. O que Jesus diz é: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aí surge uma pergunta para vocês que são baianos de Feira de Santana: raposa chupa uva? Claro que não. Raposa come flores? Lógico que não. Eu disse a você, eu nasci na roça, literalmente na fazenda. Meu pai era um fazendeiro tradicional da cidade de Ibirá, Neca da Aliança, um alemão de sua altura, brabo como siri na lata. A parteira, mãe Martinha, foi fazer o parto da minha mãe em casa. Eu sou uma bênção, irmão. Eu não dei trabalho nem para nascer. E lá tinha muito porco, cachorro, gado, galinha, saqué. Quem sabe o que é saqué aqui? Galinha da Angola, né? Porque em cada lugar que a gente vai ter um nome esse bicho. Eu acho que esse bicho é de outro planeta. Então lá em casa tinha muito peru. E aparecia constantemente raposas para pegar as galinhas lá no puleiro.
Porque por incrível que pareça, as raposas, ela tem um incrível aparato cognitivo. As raposas são inteligentíssimas. Inteligentíssimas. Só para você ter uma ideia, as raposas, elas costumam roubar, e o fruto do roubo, elas escondem até 20 lugares. E elas não esquecem nenhum dos 20 lugares que escondeu o fruto do roubo. As raposas são terríveis. E elas têm um costume: o macho toma a fêmea do outro macho. Quem está me ouvindo, diga amém. O macho raposa toma a fêmea do outro macho. Você não lembra quando Jesus mandou aquele recado para Herodes? Fala para Herodes, aquela raposa, que eu faço milagres hoje e ressuscito no terceiro dia. Porque Herodes estava com um caso com uma mulher que não era a mulher dele. A raposa, ela é sinônimo de alguma coisa ruim em todas as lendas e tradições. A raposa, ela parece um cão, um cachorro, focinho esguio, rabo comprido, e ela é inteligentíssima. Só para vocês terem uma ideia, em muitas tradições populares, a raposa é símbolo de astúcia, de demônio, símbolo de Deus, de deuses, símbolo sexual e erótico, símbolo do próprio diabo. Inclusive nas lendas japonesas, as raposas desempenham o papel de feiticeiras. Aqui em Cantares de Salomão, as raposas, as raposinhas, elas aparecem quando a vinha ou as vinhas brotam flores. Mas eu já lhe disse que raposa não chupa uva, muito menos come flores. Por que que as raposas aparecem? Irmão, são 3 anos de espera. A semente foi selecionada, o terreno selecionado. Passou-se 3 anos, o agricultor aguardando, o vinícola aguardando que a vinha brote flores para dar os seus frutos. Durante esses 3 anos, nenhuma raposa apareceu. Durante 3 anos, as raposas não apareciam. Mas quando as vinhas brotavam flores, as raposas, as raposinhas apareciam para destruir a vinha. E por que elas apareciam quando a vinha ou as vinhas brotavam flores? As raposas apareciam quando as vinhas brotam flores, porque as raposas querem frustrar o propósito, frustrar o sonho. Você já esperou até hoje, aguardou todo esse tempo, quando você está a um passo de receber a bênção, aí aparece as raposas, as raposinhas, para destruir os seus sonhos, para frustrar o seu propósito. Porque quando as vinhas brotam flores, o que é que as vinhas estão dizendo? Olha, eu estou só denunciando que os frutos estão vindo aí. Aí as raposas aparecem para destruir o propósito, o sonho, e você não colher os frutos. E Deus está falando com alguém aqui nesse início de noite. Você já esperou até agora, já lutou até agora, e quando você está para colocar a mão no milagre, aí aparecem as raposas para frustrar este propósito. E outra, não apenas raposas, raposinhas. Raposinhas, sabe por quê? Porque parece algo inofensivo, mas não é. Pontos de contato, pecados familiares. Isso aqui pode ser uma raposa dentro da sua boca. Você sabe o que significa raposinhas? Aquilo que você acha que não é pecado, mas é. Coisas que você pensa que são insignificantes, mas são. Já viu a historieta daquele menino que brincava, sumiu da mãe, brincava, e a mãe procurava, e não encontrava o menino. Daqui a pouco ele aparece dentro de casa, suado, e a mãe perguntou: onde você estava, menino? Ele disse: eu estava brincando, mãe. Com o quê? Ele: com uma cobra. Como assim você estava brincando com uma cobra?
Ele respondeu: mãe, a cobra era um bebê. Como que essa cobra era um bebê? É que ela fazia assim, ó. Às vezes você pensa que é inofensivo, mas é ofensivo a você. E aí Jesus está dizendo: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Ei, afasta-te de gente tóxica, amizades tóxicas, pessoas tóxicas. Afasta as pessoas que causam dano a você, a sua empresa, a sua família. Por que você insiste tanto a não expulsar as raposas da sua vinha ou das suas vinhas? Fecha a porta para aquilo que é nocivo na sua vida, no seu casamento. Pessoas que se interferem na sua vida conjugal, profissional, espiritual. Apanhe essas raposas e expulsem-nas da sua vida. Pastor, como é que eu expulso raposa? Tem uma coisa que raposa não gosta. Pergunte o quê? Fogo. Acenda fogo na sua vida. Raposa odeia fogo. Vocês me ouvem? Vocês ouvem o que eu estou pregando? Vocês entendem o que eu estou... Levante a mão direita, por favor. Amados, o Mateus me convidou porque ele sabe como é que eu prego. Eu não sou esse pregador que fica gritando o tempo todo com um pigarro. Eu não sei, eu vim aqui pregar para você a palavra de Deus. Levante a mão direita se você me entende. Dá um grito de aleluia para Deus. Ei, preste atenção. Acende fogo. Acende fogo na tua casa. Acende fogo no teu ministério. Acende fogo no teu casamento. Coloca fogo na tua empresa. Porque as raposas vão se afastar de você. Você já esperou até agora. Já passou por momentos difíceis, adversidades. São tantas intempéries, tantas ondas encapeladas que combatem contra você, tanto vendaval. Você já esperou até agora e aparecem as raposas para frustrar o seu sonho. Olha para mim aqui, ó. Dá um sorriso, minha irmã. Tira essa cara de derrota, meu irmão. As vinhas estão brotando flores, exalam seu aroma. Elas estão dizendo: os frutos estão chegando, chegando, chegando. Então só aguarda mais um pouco. Você já esperou. E quando você está perto do milagre, aleluia, aí aparecem as raposas, as raposinhas, para frustrar os sonhos, para frustrar a expectativa. Repete após mim: frustrar a expectativa. Fala com vontade, irmão, você já está entendendo a pregação. Frustrar a expectativa. Pastor, fala: frustrar a esperança. Frustrar a esperança. O que é esperança? A esperança é algo bom que está para acontecer. Eu faço votos que algo bom de Deus venha sobre a vida de vocês dois. O milagre venha. A esperança é o antídoto do desespero. Então você que está desesperado nesse início de noite, receba o antídoto do desespero. Receba a esperança. As raposas aparecem para frustrar a esperança. Você está cheio de esperança e as raposas, as raposinhas, elas aparecem para tirar essa esperança. Não vai tirar, porque as raposas não vão dominar nossa vinha, não vai arrebentar nossa vinha, não vai destruir as flores. E quem pode dar um grito de glória para Jesus, faça isso. Pastor, flores representa o quê? Esperança? Sim. E o que mais? Representa expectativa. Grita aí bem alto: expectativa. O que é expectativa, pastor? A expectativa é algo que é provável acontecer. Então significa que as flores estão dizendo: ó, os frutos estão aí e é provável que eles apareçam. O que é expectativa, pastor? Expectativa é desejo de algo bom, de algo positivo. O que é expectativa, pastor? Expectativa é possibilidades.
O que é expectativas, pastor? É probabilidade. O que é expectativa, pastor? É perspectiva. Tudo está dizendo que os frutos estão vindo aí, e você já esperou até agora. Não permita que as raposinhas arrebente com a sua vinha. Hoje nós vamos fechar a porta na cara do diabo. Vamos colocar corrente nas portas da nossa vinha. Vamos acender fogo, expulsar aquilo que é tóxico. Tem gente que você tem que deixar de andar com ela. Tem gente que você não leva na sua casa. Jesus tinha 12 discípulos, tinha predileção por 3: Pedro, Tiago e João. E eu acredito em predileção, tá? Jesus não falava tudo para todos. Não tem que ser bonzinho, não. Tem gente que eu não levo na minha casa. E tem gente que não levo porque eu não já levei, não levo, não levarei. E às vezes até diz assim para minha esposa: ô Ellen, por favor, a gente quer passar um dia com vocês. Sangue de Jesus tem poder. Não vem não, é cada um na sua casa. Afasta da sua vida aquilo que é tóxico. Você ama de longe. As raposas, elas aparecem exatamente quando as vinhas estão em flor. Mas escute isso aqui: depois que a vide brota frutos, os frutos não aparecem verdes, não aparecem maduros. Eles brotam verde. É necessário você esperar, é necessário você aguardar o amadurecimento. E quando ele amadurecer, você tem que ter cuidado no colher. Você deve colhê-los com inteligência, porque depois que você colhe os frutos, você precisa levá-los para um lagar. Repete após mim: lagar. Lagar é o que, pastor? Lagar é uma piscina cavada na pedra. É uma piscina cavada na rocha. Literalmente, uma rocha. E se cava uma piscina. Ela é retangular. Em cada canto tem uma fenda, está? Uma fenda, 4 fendas nas laterais. Existe uma madeira que fica nessa extremidade, outra madeira nessa extremidade, e se prende uma corda de uma a outra madeira, porque quem pisa uvas precisa estar apoiado nessa corda. Então o processo de pisar uva é esse aqui, agarrado para não cair. À medida que as uvas vão sendo pisadas, ela vai extraindo o seu líquido, que vai saindo por essas fendas, numas canaletas, nas 4 laterais, e vai para um recipiente de madeira para esperar o envelhecimento. Isso aqui é Deus trabalhando em nós, sabia? Lagar é lugar que Deus nos pisa, e Deus pisa na gente mesmo, Deus trabalha na gente, não tem para onde você correr. É que hoje o evangelho é mais antropocêntrico. O povo está gritando, guerreando nos altares das igrejas do Brasil hoje. E teve um congresso lá no sul do país, que o pessoal está guerreando por causa de parede preta de igreja. Eu estou lá interessado em parede preta, azul, vermelha, ou seja lá o que for. Pregue a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia sagrada. Pregue a Bíblia. E o povo, aleluia, glória a Deus. Eu nunca vi uma geração rasa, analfabeta, ignorante de Bíblia como nesse tempo. Estamos preocupados com cor da parede de tal igreja. Deixa a cor da parede lá, irmão. Tanta coisa para pregar da Bíblia. E os crentes gostam de ouvir, de comer, é comida dormida, pão dormido, bolorento. Ovelha não come isso não. Ovelha come comida selecionada, sabia? Levante a mão para dar glória para Jesus. O evangelho não é para te dar satisfação, não é para massagear o teu ego, não é. Você não veio aqui para você ser massageado.
Você não vai ao culto da sua igreja para você ser massageado. É que a proposta de muitas igrejas hoje em dia é massagear o ego das pessoas. E as pessoas vão para certas igrejas motivadas por algum milagre que possivelmente Jesus vai operar. Você não veio aqui na noite de hoje fazendo outra coisa senão trazer um culto de adoração a Deus. Você não veio para aqui buscar nada. Você não veio também observar se é curioso, se é fofoqueiro. Não é. Você veio como adorador. Você veio adorar a Jesus na beleza da sua santidade. Jesus pisa na gente. É que hoje em dia, sabe o que acontece? Infelizmente, as pessoas acham que Jesus está adulando. Você precisa estudar. Eu fui conhecer Jesus. Eu queria conhecer mais Jesus, além dos evangelhos. Aí o que foi que eu fiz? E eu comprei quase 30 livros só sobre Jesus. Eu tenho quase 30 livros apenas sobre Jesus. Eu fui conhecer o Jesus histórico. Você está pensando que Jesus era esse cara que, essa figura que é pintada pela renascença, de olho azul, cabelos loiros, bonitão, parecendo um galã? Você está enganado. Você está pensando que Jesus é esse cara que anda adulando as pessoas? Que Jesus parece que está mendigando, por favor, por favor. Você está enganado. Jesus era sisudo em palavras. Um dia uma mulher entrou no meio da multidão, Mateus: bem-aventurado o ventre que te geraste e o peito que tu mamaste. Jesus: mais bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus e segue. Não tem vinho, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não adula ninguém. Quem quiser quem quiser vir após mim, é quem quiser. Se você não quiser, problema seu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu fui participar de um debate e o outro teólogo disse: Deus não vai perder para o diabo em números de alma. Está enganado quem pensa isso. Jesus não está disputando com o diabo, Mateus. Olha isso aqui, ó. Deus nunca brigou com o diabo. Deus nunca foi na guerra para lutar contra o diabo. Me mostre um texto na Bíblia. Deus nunca guerreou contra Satanás. Deus nunca pelejou contra Satanás. Deus nunca subiu no ringue contra Satanás. Pastor, Deus nunca lutou. Por quê? Porque Deus não tem inimigo páreo para ele. Quando Deus quer derrotar Satanás, Deus diz assim: ô Miguel, vem cá, desce com os anjos aí e arrebenta com a cara de Satanás. E Miguel vai lá e arrebenta com o diabo. Deus não luta contra Satanás. E olha só, a Bíblia diz que uma alma salva, uma, vale mais do que um mundo inteiro perdido. Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então Jesus, ele não está concorrendo com o diabo em números de alma, de forma, hipótese alguma. Esse processo aqui, ó, é o processo da pisagem, é o trabalhar de Deus. Deus nos molda. Gente, Deus, ele trabalha em nós. A verdade é que toda a igreja era para ter uma placa: estamos em construção. Deus nos pisa para tirar as cascas de nós, tirar os caroços de nós. Nós estamos vivendo um tempo de crentes muito sensíveis, os intocáveis. Por qualquer coisinha, eu vou sair da igreja, ninguém presta. Não, Deus trabalha na gente. Deus precisa tirar essas cascas de você. Você ficar dias sem ir na igreja por causa de besteira. Para de ser bobo, para de ser boba. Deixa Jesus trabalhar em você. Você não tem condição nem de mudar a sua própria vida. E às vezes você quer mudar a vida dos outros, porque nós somos os que mais ganhamos vidas para Deus, e somos os mais que expulsamos as vidas para fora da igreja.
Quantas pessoas saíram da igreja porque você quis mudar? Você quis tirar o brinco da irmã, você quis tirar a calça da irmã, você quis tirar a maquiagem da irmã. Cuide da sua vida, deixe que o Espírito Santo muda a vida das pessoas. Levante a mão por gentileza, a mão direita ou esquerda. Faz um dedo de profeta aí, aponta para alguém e diga: Deus vai te levar no lagar. Deus vai te levar no lagar. É o processo. Oh glória, quem está entendendo o que eu estou pregando? É o processo de Deus em nós. Tirar as cascas, caroços, mentirinhas, coisinhas, picuinhas, disse-me-disse, emulações, bafias, contendas. As pessoas atrapalham mais do que ajudam, Mateus. Mateus não dá ouvido para essa corja de gente com essa língua maldita, Mateus. Guarda os teus ouvidos. Jesus disse: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Repete após mim: e encheram-nas até em cima. Jesus disse: tirai agora. O que Jesus disse? Tirai agora. Tirai agora e levai ao mestre sala. Jesus era para mandar servir aquele vinho, gente. Quem está transformando o vinho, ou quem transformou a água em vinho, foi Jesus. Jesus podia ter transformado a água em vinho, como transformou. Os 800 litros de água, cerca de 800 litros de água em 800 litros de vinho. E ele podia dizer assim: ó, sirva ao povo, porque o povo estava na festa, e o povo já estava murmurando, porque os garçons não estavam servindo mais vinho. E Jesus disse aos empregados: tirai agora e levai ao mestre sala. Por que Jesus não mandou logo servir ao povo? Ele mandou levar ao mestre sala. Por quê? Porque o mestre sala era o responsável pelos demais garçons. Era ele, o maître do restaurante. Quando a gente vai, não tem um cara que é o chefe de todos os serviçais? Assim era o mestre sala. E Jesus disse: leve ao mestre sala. Podia muito bem Jesus dizer: sirva logo ao povo. Mas não, ele disse: levai ao mestre sala. Por que Jesus não mandou servir, mandou levar ao mestre sala? Porque Jesus não passa por cima de princípios de autoridade. Jesus não passa por cima de princípios de autoridade. O mestre sala era uma autoridade constituída por aquela família que estava se casando. Por isso que Jesus manda levar a ele, o mestre sala, princípio de autoridade. Como Jesus é admirável, como Jesus é admirável. Como diz o Cantares de Salomão: cândido e rubicundo és, puro, sensato, meigo, rosado. Ele manda levar ao mestre sala, princípio de autoridade. Jesus respeita princípio de autoridade. Às vezes a gente quer passar por cima das pessoas, dentro da igreja, por exemplo, porque no mundo secular a gente não passa por cima de ninguém. Nós somos funcionários e a gente respeita o patrão, respeita o diretor da empresa, o encarregado, o gerente. E a gente respeita de tal modo porque nós tememos que eles possam nos mandar embora. Na igreja às vezes tem muitos problemas. Quantas picuinhazinhas, probleminhas existem em grupos da igreja, por causa que as pessoas não querem respeitar princípios de autoridade. Amados, o teu pastor é o principal princípio de autoridade da sua igreja, depois de Deus. Mas existem os encarregados, aqueles que os pastores ou o pastor da sua igreja delega autoridade. A liderança das mulheres é um princípio de autoridade. A liderança dos jovens é um princípio de autoridade. A liderança das crianças, a titia, professora da salinha, é um princípio de autoridade. O cara que fica na porta, a irmã recepcionando, é um princípio de autoridade. Aquele que está no estacionamento da igreja é um princípio de autoridade. Todos esses princípios de autoridade dentro de uma igreja precisam ser obedecidos e respeitados.
Se você chega num ambiente, o recepcionista te conduz a um determinado lugar para você sentar, é naquele lugar que você deve sentar. E por que eu não sento em outro? Porque você não sabe quem é que vai sentar, o que está acontecendo lá do outro lado. Você só obedece. Mas nós temos problema com relação a princípio de autoridade, a obedecer às pessoas. Aprenda a respeitar princípio de autoridade. Jesus nos ensinou isso. A casa de Deus não é a casa de Chica, de mãe Joana. A casa de Deus tem princípios de autoridade. Tem princípio e você obedece. Quando o mestre Sala chega, que prova a água feita vinho. Na verdade não se prova vinho assim, tá? Esses dias eu vi na internet, é um negócio, eu não teria paciência para aquele negócio não. Primeiro o cara vira a taça, coloca um pouquinho de vinho dentro, aí o cara cheira, bota a cabeça dentro da taça, roda assim, olha, joga para cima. É um ritual satânico. Abigail, é você? É um ritual quase satânico, Abigail. É um ritual. Aí depois o cara vai lá e vira. Tem uma maneira de você beber, de como que você vai manter o seu rosto. E aí, não, dá uma sacudida para a direita e para a esquerda. É diabólico. E o cara fecha o olho, faz aquela, sabe? Como que ele diz, tá bom. Por que ele não dá logo uma golada e bebe esse negócio? O mestre Sala foi lá, provou a água feita vinho. E quando o cara provou, o cara conhecia de vinho. Quando o cara provou a água feita vinho, o texto, não sabendo de onde viera. O mestre Sala não sabia de onde estava vindo aquele vinho. Porque o mestre Sala sabia que o primeiro vinho, que era o bom, já havia sido servido. O segundo vinho, que era o vinho ruim, já tinha sido servido. E o povo estava murmurando, não tinha mais vinho. E de repente aparece um garçom apresentando o vinho para o mestre Sala. E o mestre Sala, quando prova a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. O mestre Sala mandou chamar o esposo. Olha na minha mão direita, irmão. O mestre Sala não sabia que Jesus estava na festa. A pior desgraça é quando Jesus está num lugar e você não sabe que Ele está, você não sente que Ele está. Que não é o caso de vocês aqui nessa noite. Eu sei que você sente que Ele está aqui. E não é porque você está pulando, não está pulando, saltando, que você não sabe que Ele está aqui. Ele está aqui e eu sei que você sabe que Ele está aqui. Se você sabe, levanta a mão por gentileza. Dá um grito de aleluia para Deus. O mestre Sala não sabia. Ah, pastor, mas o mestre Sala, olha para cá, olha para cá. Sabe por que o mestre Sala não sabia? Porque numa festa de casamento, na casa, haviam 2 lugares para recepcionar os convidados. Quantos lugares? Havia o lugar mais nobre da casa. O lugar mais nobre da casa, a senhora do Mateus. O lugar mais nobre da casa era para as pessoas importantes da cidade, os políticos influentes, pessoas de status, de posição social. E o lugar, Mateus, mais simples da casa era para os ralés. No meu caso eu ia ficar lá como plebeu, lá onde ficavam as talhas, entendeu? Era o lugar mais pobre, para as pessoas menos favorecidas. As pessoas insignificantes da sociedade ficavam lá. Aí você diz assim, mas Jesus fica com os humildes. Jesus fica com os humildes. Bem-aventurado os humildes. Quem foi que te disse que humildade tem a ver com uma casa velha? Quem foi que te disse que a humildade tem a ver com a roupa que você veste? Quem foi que te disse que humildade está no seu carro? Quem te disse que humildade está nos bens que você possui? Quem foi que te disse que humildade está naquilo que você vive, no contexto que você vive? Quem foi que disse isso? A humildade está aqui, dentro de nós. Você pode estar bem vestido, você pode morar numa mansão, você pode andar com os carros mais caros do mundo e ser uma pessoa humilde.
E você pode ser uma pessoa que não tem nada e seja uma pessoa exaltada. Sabia disso? Eu fui recentemente numa viagem para fora do país. Eu fui para uma reunião missionária, porque eu sou pastor de missões. E eu fui para uma reunião secreta de missões com o apóstolo Samuel Maurício no Egito. Quem foi com a gente, sabe quem foi? Antônio. Irmão Antônio, senhor Antônio. Sabe quem é o senhor Antônio? É o dono da Forte Lever. Você sabe o que é a Forte Lever? Sabe, né? Aqui no polo petroquímico de Camaçari tem a Forte Lever aqui. Você sabe quantos 1000 funcionários esse cara tem? Sabe você que é 1000, 5000 funcionários, é? Você sabe quantos aviões esse cara tem? Você sabe quantos bilhões ele tem? Esse cara, seu Antônio. Já fui na casa dele, comi na casa dele, fiz culto na casa dele. Ele viajou com a gente. Eu nunca vi um cara tão humilde como o senhor Antônio. Quem que não tem caixa d'água Forte Lever? Conexões Forte Lever? Quem que não tem? O cara mais humilde. E eu já fui em casa de pobre, com miserável, não tem nem onde sentar e tem o nariz empinado. Porque humildade não está no que você tem, humildade está dentro de você. Humildade está dentro de você. E quando Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes, sabe o que é que Jesus está se referindo? Ao pé de trigo. Ao pé de quê? Jesus está se referindo ao trigo. Bem-aventurados humildes. Por que Jesus está falando bem-aventurados humildes? Porque ele está se referindo ao que, igreja? Ao trigo. Repete, trigo. Jesus está se referindo ao trigo. Como, pastor? O que tem a ver humildade com trigo? É que quando o vento sopra contra o trigo pega, mas Deus, e ó, ele vai se curvando. O trigo é humilde, ele se curva pelo sopro do vento. É a mesma coisa o Espírito Santo. O verrua Elohim Merahefet. Quando o Espírito Santo sopra em nós, a gente reconhece o senhorio de Cristo e a gente se curva diante de Jesus Cristo, reconhecendo o seu poderio, o seu senhorio. Tem alguém humilde aqui nessa noite, por favor? Dá um grito de glória. Levanta a mão, meu filho, para animar isso aqui. Dá um grito de glória para Jesus. Pega na mão de alguém aí, e pergunta: você tem humildade? Pergunta para alguém: você é humilde? Fala assim: eu vou pisar no seu pé uma hora dessa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua mora. Eu sou teu lar. Mude as coisas de... E eu sou tua casa, eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara-me. Ele sara. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara. Ele sara. Levante a mão para dizer aleluia. Sente a presença do Espírito. Eu sou tua casa, eu sou teu lar. Mude as coisas de... Eu sou tua casa,
tua amor. Irmãos, abra o coração, abra a boca também. Sente a presença do Espírito Santo. Você não veio aqui para ficar apontando, o erro foi aqui, acolá. Você não tem prancheta, você não é gerente dessa obra. Você não é o Espírito Santo. Sintam a graça do Espírito de Deus em você. Muitas coisas, teu perdão é como Cadê os humildes que se curvam diante de Jesus? Cadê os humildes que sentem a pressa? Amarreboche. Que Jesus está na festa. Levante a mão outra vez. Aleluia. Dá um grito de aleluia para o Senhor. Jesus está na festa. Receba. Quem sente a presença dele? Quem sente que ele está na festa? Então fale alguma coisa. Não é possível que você não sinta que tem vida em mim. Essas palavras, isso não é natural, é sobrenatural. Receba a vida de Deus. Aqui não é. Sente esta presença em você. Saia do marasmo, da letargia, do sono. Receba da graça, desse sal. Ele sara minha alma. Ele sara. Grita, o teu perdão é com. O teu perdão é com. Ele sara. Eu sou valente. Vai colocando as coisas, Senhor, nos lugares devidos. Aleluia, 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 aleluia. Dá um salto dessa cadeira, fica de pé. Grita glória para o Senhor. Uau!
A mão lá em cima. Adore ao Senhor, Deus. Como assim? Que vinho é este? Que vinho é este? De onde está vindo esse vinho? Olha aqui, ó. O melhor vinho era servido primeiro. O melhor vinho não é por último, é primeiro. Primeiro se servia o bom vinho e depois o vinho inferior. Aí o mestre Sala disse: o dono da casa é doido, porque eu já vi o melhor vinho, o vinho bom, o ruim, e esse cara tem o melhor. Ele não sabia que Jesus estava na festa. E talvez você não saiba, mas Jesus está trabalhando, talvez nos bastidores. Cara, eu vejo, não é porque você é o cara da festa, o organizador da festa. Vocês têm algo de Deus. Está na cara de vocês. Está na cara de vocês. Vocês têm algo de Deus. E eu sei, olha o que eu estou dizendo. Jesus está trabalhando nos bastidores. Você não está vendo, cara. Você não está vendo, mas Jesus está trabalhando. Ó, não venha para cá me dizer que vocês não são prósperos, porque vocês são. Deus tem honrado vocês. E ainda que eu conhecesse a vida de vocês, mas eu não conheço, tudo bem. Deus tem honrado a vida de vocês. Só que o que Jesus está preparando, vocês só vão ver quando chegar na mão. E vai chegar. Deus está fazendo algo, Mateus, que você nunca viu. Deus está fazendo algo que você nunca viu. Nunca viu. Nunca viu. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo? Eu espero. Eu vou fechar aqui meu iPad, senão eu vou falar muito. Oh, glória. Tempo novo para tudo, cara. Vinho novo para você. Vinho novo para você, meu irmão. Vinho novo para sua vida. Cara, você vai ter que tocar diferente do que você toca. É pouco ainda. Deus quer que você toque melhor. Melhor. Mais técnica, mais desenvoltura, mais criação. Recebam no nome de Jesus. Através daquilo que vocês fazem, demônios precisam se manifestar e ir embora, como acontecia. Não é só a técnica, o saber, é a graça que envolve. Você está perto de alguém que você pode pegar na mão, porque às vezes você está ao lado da esposa de alguém, o cara não quer que você pegue na mão dela, né? Mas se você está, pega assim, chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela, pergunta: você é pentecostal? Pergunta aí. Você é pentecostal? Se você é pentecostal, fala, se você é pentecostal, me dá um sinal aí, vai. Quem sente essa graça? Irmão, tem uma graça que você está sentindo, meu filho, tá? Eu vi que você está conectado comigo.
é que você está aqui do início. Você sente a presença do Espírito Santo? Está sentindo a graça de Deus? Está sentindo? Está sentindo? Está sentindo? Receba a presença do Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus. Hoje tem um negócio. Hoje está tendo um negócio na igreja, sabe? Crentes assembleanos e pentecostais entrando na onda dos reformados. Não pode marchar mais, pular mais. Estão até falando contra as línguas estranhas. Quem é você, capeta, para falar contra as línguas que eu falo? Eu sou batizado com o Espírito Santo, capeta. Eu falo em línguas, Satanás. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu tive essa experiência. Você quer mudar isso em mim? Ah, porque hoje aqui não é um culto. Aqui não é um culto normal, não. Aqui é um culto sobrenatural. Aqui envolve a razão, a inteligência, envolve a emoção. Não é pular na carne, né? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Queima, Espírito Santo. Queima, Espírito Santo. Queima, Espírito Santo. Queima, Espírito Santo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ó, como é teu nome? Marco. Ciro. Ó, Ciro, onde está, irmão? O ungido. Ciro. Não adianta. Jesus só aparece quando o negócio tá brabo, cara. Jesus podia chegar lá em Betânia no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Foi chegar no quarto dia. Porque se ele chega 3 dias antes, a glória não seria para ele, porque eles criam na ressurreição até o terceiro dia. Aí ele deixa piorar para chegar. Ó, Maria disse: ó, não tem vinho, vamos evitar falatórios. Porque aí Jesus disse assim: ó, não é chegada a minha hora. Deixa a situação piorar. Entendeu, mano? Jesus deixa piorar. Ai. Porque se não for para ele ser glorificado, nem adianta. É quando não tem mais jeito. É quando o médico diz: ponto final. Não tem luz no fim do túnel. A família abandona. É quando você acabou. Aí Jesus disse: eu vou chegar aqui e vou mudar. Aí ele aparece para mudar o curso da história. Quando o povo estava bom, porque gente sempre foi gente, Mateus. O pessoal estava murmurando: cadê o vinho? De repente, porque as coisas de Deus acontecem de repente. É quando você não espera. Então receba.